Santíssima. Para sempre sejam louvados. Mais uma vez, o Senhor nos fala dentro da liturgia sobre o perdão. Na liturgia ontem nós encontramos na palavra de Deus algo que nos chama bastante atenção sobre a correção fraterna. Correção fraterna que deve acontecer em pelo menos 3 etapas, né? Num conselho particular, depois junto com testemunhas, depois diante da própria igreja. E a partir disso, se a pessoa não converter o seu coração, não mudar de vida, então que nós devemos começar do princípio uma nova evangelização. Ontem à noite, quando celebrava a missa em uma das paróquias aqui em Goiânia, eu dizia isso: Deus nunca desiste de nós. Também não devemos desistir dos nossos irmãos, mas sempre dar ao outro a oportunidade de uma conversão verdadeira, de uma volta para Deus. Mais uma vez o Senhor vem nos falar sobre o perdão. Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta para ele: Senhor, então quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? E nessa fala nós já encontramos aí um sentido de perfeição. Perdoar 7 vezes já era um significado de plenitude. E Jesus então diz para Pedro: não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que é infinitamente. Todas as vezes que o nosso irmão se colocar arrependido diante de nós, nos clamando, nos pedindo perdão, devemos dar a ele o perdão. O perdão é baseado na realidade de eternidade do amor de Deus. A sua misericórdia é eterna. Assim nós cantamos no Salmo. A sua misericórdia é infinita. E por isso, baseado nesse amor que é misericordioso do nosso Pai, que nos ama apesar da nossa fragilidade, também nós devemos ter compaixão, devemos ter amor pelo nosso próximo e conceder-lhe o perdão. Interessante como Jesus usa de uma parábola para nos fazer entender o tamanho do nosso egoísmo tantas vezes. Nós temos uma dívida que não se pode medir. Uma grande fortuna seria a nossa dívida com o nosso Deus. E mesmo assim, porque o suplicamos, arrependidos dos nossos pecados, e nós pedimos o perdão e Ele nos concede o perdão com tamanha abundância que não é pelo nosso merecimento e nem pela força das nossas lágrimas, mas por causa do grande amor que Deus tem para conosco. A enorme fortuna que aquele homem, que aquele empregado devia, mesmo assim, por causa da sua súplica, foi perdoado. Mas o fato é que, quando ele saiu da casa do patrão, encontrou um dos seus companheiros de caminhada que lhe devia apenas 100 moedas. Uma dívida que era possível de ser paga. É interessante porque, apesar de ser uma grande fortuna a dívida daquele primeiro empregado, por causa da sua súplica, o patrão lhe deu perdão. Era impossível de ser paga. A dívida daquele primeiro homem era impossível de ser paga. E mesmo assim o patrão perdoou a dívida. Ele estava isento de qualquer dívida a partir daquele momento. Mas quando encontrou seu companheiro de caminhada que devia apenas 100 moedas, que era uma dívida sim, mas era uma dívida que se podia pagar, ele agarrou pela gola da camisa e começou a forçá-lo dizendo: olha, paga o que você me deve, né? Você está me devendo essa quantia, me paga tudo aquilo que você me deve. Como ele não tinha com o que pagar naquele momento, me dê um prazo e eu te pagarei tudo. Mas mesmo assim, ele mandou para o carcereiro. É interessante como essa realidade reflete tantas vezes a nossa vida. Quantas vezes, ao pedido de um perdão, nós não conseguimos dar ao outro a misericórdia que é devida pela abundância da misericórdia que recebemos.
O Evangelho de hoje nos convida a uma conversão verdadeira do nosso coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, aqueles também que nos ouvem, que nos acompanham por meio da nossa transmissão, hoje é o dia da conversão da nossa vida. Não protelemos a nossa conversão, não deixemos para depois, porque hoje o Senhor nos chama para nos dar a sua misericórdia e, na mesma proporção, oferecer essa misericórdia a partir de nós para o nosso próximo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.